Muitas vezes, ouvimos acusações de mentiras vindas de todos os lados: governantes, opositores, casais, amigos. A desonestidade se tornou tal comum no dia a dia que já não causa o espanto ou a indignação que deveria. Afinal, mentir e distorcer a verdade, dizer o oposto do que se sabe, pensa ou sente. Porém, nem todas as mentiras têm o mesmo peso. Enquanto algumas passam despercebidas, outras deixaram marcas profundas na história com consequências trágicas: guerras, mortes em massa e prejuízos bilionários. Imagine alguém afirmar, há menos de 200 anos, que era irmão mais novo de Jesus Cristo. Essa declaração absurda desencadeou uma rebelião contra o Império Manchu, na China, resultando na criação de um reino messiânico que durou anos e mergulhou o país em uma guerra civil com um saldo de 30 a 50 milhões de vidas perdidas. Esse é apenas um exemplo das mentiras mais devastadoras já registradas, aquelas que enganaram populações inteiras a partir da segunda metade do século XX. Vamos começar com a história de Hong Xiuquan, um religioso chinês do século XIX que, após uma interpretação peculiar da Bíblia, se autoproclamou irmão de Jesus, apesar de viver quase 2000 anos depois do fundador do cristianismo. Nascido em 1º de janeiro de 1814, em uma família de agricultores no condado de Guangdong, onde foi um aluno dedicado em sua juventude. Porém, em 1836, ao tentar ingressar na administração imperial por meio de um exame, sofreu repetidas reprovações. O último fracasso, em 1837, desencadeou uma crise nervosa tão intensa que ele delirou por dias, chegando a preocupar sua família. Durante esse período, havia entrado em contato com missionários cristãos e ouvido seus ensinamentos. Em meio ao delírio, afirmou ter visitado Seu, onde descobriu que pertencia a uma família celestial diferente da terrena. Segundo ele, essa família divina era composta por um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, um irmão mais velho e uma cunhada. Mais tarde, declarou ter recebido a missão de livrar a China da corrupção dos Manchus, devolvendo o poder aos Han, seu grupo étnico, e restaurando a fé no Pai Celestial, o Imperador Supremo. A partir daí, passou a se considerar irmão mais novo de Jesus. Em 1850, onde liderou a rebelião Taiping contra o Império Manchu, fundando o chamado Reino Celestial da Grande Paz, que dominou vastas regiões do centro e sul da China. Ele rejeitava a Santíssima Trindade e se auto-intitulou Rei Celestial. Estabeleceu sua capital em Nanquim, na província de Jiangsu, e manteve seu reino até 1864, quando foi derrotado pelas forças imperiais. Antes da queda, suicidou-se ingerindo veneno em 1º de junho de 1864. Seu filho e sucessor de apenas 14 anos foi executado em 18 de novembro do mesmo ano, pondo fim ao reino messiânico. A guerra civil provocada por sua crença delirante ceifou entre 30 e 50 milhões de vidas. Outro exemplo trágico e o desastre de Chernobyl, na Ucrânia soviética, que teve início nas primeiras horas de 26 de abril de 1986. Quando o reator número 4 da usina nuclear explodiu durante um teste de segurança. As mentiras começaram imediatamente. Anatoly Dyatlov, diretor da sala de controle do reator, minimizou a gravidade do ocorrido e insistiu em prosseguir com o teste, agravando a situação. No entanto, as falsidades já vinham de muito antes, como parte da decadência do sistema soviético. O reator número 4 era do modelo RBMK, desenvolvido na União Soviética com foco na facilidade de construção e na capacidade de geração de energia, em detrimento da segurança. O projeto tinha falhas graves, sendo a mais crítica o sistema de desligamento de emergência. Em teoria, ao pressionar o botão de parada, as barras de controle deveriam ser inseridas para interromper a reação nuclear instantaneamente. Porém, em certas condições, a inserção das barras causava um breve aumento na reação, exatamente o que provocou a explosão. Acidentes industriais acontecem em qualquer país, mas na União Soviética eram sistematicamente ocultados para preservar a imagem de superioridade tecnológica do regime comunista. As autoridades conheciam o problema do sistema de emergência do reator, mas nada fizeram, assim como haviam escondido outros incidentes nucleares anteriores, menos graves que Chernobyl. Esse foi o pior acidente nuclear da história e um dos maiores desastres ambientais já registrados. As primeiras evidências de que algo grave havia acontecido não vieram das autoridades soviéticas, mas da Suíça, onde, no dia seguinte, foram detectados vestígios de material radioativo nas roupas de trabalhadores da usina de Forsmark, a mais de 1000 quilômetros de distância. Alertas semelhantes surgiram na Finlândia e na Alemanha, revelando ao mundo a dimensão da catástrofe, que matou 35 pessoas quase instantaneamente e encurtou a vida de muitas outras. O terceiro caso envolve uma frase que ficou famosa: no ambiente regulatório atual, e praticamente impossível violar as regras.
Quem a pronunciou foi Bernard Madoff em 2007, durante uma conferência em Wall Street sobre práticas financeiras ilegais. Naquele momento, ele já operava o maior esquema de fraude da história, que enganou milhares de clientes, entre empresas e pessoas físicas, em um prejuízo de 65 bilhões de dólares. Madoff era um investidor tal respeitado que chegou a presidir a Bolsa de Valores Nasdaq. Sua empresa atuava em duas frentes, gestal de ativos e corretagem. Foi na primeira que ele aplicou o famoso esquema Ponzi, enganando investidores ao longo de anos. Aditivo que tomar café, chá ou comer doces. A Decaracal, feita sob juramento, buscava minimizar os riscos do tabagismo e reforçar a narrativa da indústria de que o cigarro não causava dependência. Naquele mesmo ano, porém, documentos internos das empresas tabacaleiras vazaram para a imprensa, revelando que elas sabiam, há décadas, dos efeitos viciantes da nicotina e dos danos à saúde provocados pelo fumo. Esses registros, conhecidos como The Tobacco Papers, mostravam que as companhias não apenas ocultavam evidências científicas, mas também manipulavam a composição dos cigarros para aumentar a dependência. Em um memorando de 1972, por exemplo, a Philip Morris admitia que a nicotina era o principal motivo pelo qual as pessoas fumam e que reduzir seu teor poderia levar os consumidores a abandonar o produto. Outro documento da RJ, Reynolds, descrevia estratégias para tornar os cigarros mais aceitáveis ao paladar dos jovens, visando garantir novos clientes. A negacal dos malefícios do tabaco não se limitava ao vício. Durante a Segunda Guerra Mundial, as empresas distribuíram cigarros gratuitamente aos soldados, associando o hábito ao patriotismo e à masculinidade. Anúncios da época mostravam soldados fumando em trincheiras, com slogans como um cigarro para o herói que luta por vós. Essa campanha, além de criar uma geracal de fumantes, ajudou a normalizar o consumo entre civis. Foi apenas em 1964, com o relatorio do Surgeon-Geral dos Estados Unidos, que o governo reconheceu oficialmente a ligação entre fumo e câncer de pulmão. Mesmo assim, as empresas resistiram, financiando pesquisas que questionavam os resultados e pressionando políticos para adiar regulamentar coisas. Em 1998, após anos de processos judiciais, as principais fabricantes de cigarros firmaram um acordo histórico com 46 estados americanos, comprometendo-se a pagar bilhões de dólares em indenizações e a restringir publicidade direcionada a jovens. Apesar disso, o tabaco continua sendo uma das principais causas de morte evitável no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o fumo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo 1,2 milhão delas vítimas do fumo passivo. A indústria, porém, ainda encontra formas de contornar as restrições, como o marketing de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, apresentados como alternativas menos prejudiciais, uma estratégia que repete o padrão de décadas passadas, priorizar lucros em detrimento da saúde pública mais viciantes que o café e até mesmo que algumas drogas ilícitas. A realidade, porém, era bem diferente e a indústria do tabaco sabia disso desde o início. Quando os primeiros relatórios científicos começaram a revelar, ainda na primeira metade do século XX, os graves danos à saúde causados pelo cigarro, as empresas não apenas ignoraram as evidências, mas também as ocultaram. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), o tabagismo mata cerca de 480 mil pessoas anualmente no país, em decorrência de doenças diretamente relacionadas ao consumo de tabaco. Em 1998, as 4 maiores fabricantes de cigarros do ZOA, Philip Morris, RJ, Reynolds, Bromley Williamson e Lorillard, chegaram a um acordo histórico com 46 estados americanos, comprometendo-se a pagar 206 bilhões de dólares ao longo de 25 anos para cobrir os custos médicos gerados pelas doenças provocadas pelo cigarro. Mesmo assim, o valor, embora expressivo, não foi suficiente para reparar o dano humano causado. Afinal, nenhuma quantia em dinheiro poderia compensar as vidas perdidas ou o sofrimento de milhões de famílias. A negacal da verdade, porém, não e exclusividade da indústria do tabaco. Um dos episódios mais sombrios da história do século XX ilustra como o poder político também pode distorcer a realidade para esconder crimes contra a humanidade. Na década de 1930, Joseph Stalin estava determinado a eliminar as pequenas propriedades rurais na Ucrânia e em toda a União Soviética, impondo a coletivização forcada das terras. O objetivo era centralizar o controle da produção agrícola e esmagar qualquer resistência ao regime comunista. Na Ucrânia, porém, a medida encontrou forte oposição. Os camponeses não apenas rejeitavam a perda de suas terras,
mas também resistiam à política de russificar Cal, que buscava apagar a língua, a cultura e as tradições ucranianas. A resposta de Stalin foi uma das maiores tragédias humanitárias do século, o Holodomor, uma fome artificialmente provocada pelo Estado soviético entre 1932 e 1933. Estima-se que entre 3 e 5 milhões de ucranianos tenham morrido de Nenikal em um genocídio por omissão e a cal deliberada. Documentos secretos, desclassificados após a queda da URSS, revelaram que o governo soviético confiscou colheitas, bloqueou acesso a alimentos e até mesmo proibiu os camponeses de deixar suas regiões em busca de comida. Apesar das evidências, a existência do Holodomor foi sistematicamente negada pelo regime comunista e, surpreendentemente, por alguns veículos de imprensa ocidentais. Um dos casos mais emblemáticos dessa cumplicidade foi o do jornalista Walter Duranty, correspondente do The New York Times em Moscou. Em uma série de reportagens, Duranty minimizou a fome na Ucrânia, chegando a afirmar que não há fome ou mortes por inanical, nem é provável que haja. Suas declarações, alinhadas à propaganda soviética, renderam-lhe um prêmio Pulitzer em 1932. Duranty não apenas ignorou as denúncias de sobreviventes e diplomatas, mas também defendeu o sistema de campos de trabalho forçado Gulag de Stalin como uma medida necessária para o progresso da União Soviética. As consequências dessa desinformação foram devastadoras. Líderes ocidentais, influenciados por relatos como os de Duranty, permaneceram inertes diante da catástrofe. Nenhuma cal concreta foi tomada para ajudar os ucranianos, mesmo que Stalin jamais tivesse permitido intervenções externas. A negação da verdade, nesse caso, não apenas perpetuou o sofrimento, mas também legitimou um dos regimes mais brutais da história. A manipulação da informação, porém, não se limita a governos autoritários ou indústrias fumageiras. Empresas multinacionais também recorrem a estratégias enganosas para maximizar lucros, mesmo quando isso significa colocar vidas em risco. Um dos casos mais controversos envolve a Nestlé e sua agressiva campanha de marketing de fórmulas infantis em países em desenvolvimento. Tudo começou quando o pediatra Alan Jackson, Universidade das Índias Ocidentais em Kingston, na Jamaica, atendeu uma mãe com 2 filhos em estado crítico. O bebê de 4 meses pesava apenas 2,25 kg, quase 1 quilo a menos do que ao nascer, enquanto a menina de 18 meses mal chegava a 5,5 kg. Ao investigar, Jackson descobriu que a mãe, que já tinha 10 filhos, nunca havia amamentado os 2 mais novos. Desde o nascimento, a alimentação das crianças era baseada em fórmula infantil. Como a família vivia com apenas $7 por semana, a mãe diluía o produto para fazê-lo durar mais, comprometendo gravemente o valor nutricional da dieta. A milhares de quilômetros dali, em Nova York, o pediatra Alan Kornberg observou um padrão semelhante. A maioria de seus pacientes hospitalizados com desnutrição severa era alimentada com fórmula. O problema não era o produto em si, mas a forma como ele era comercializado e utilizado. Nos anos 1970, a Nestlé e outras empresas do setor expandiram suas vendas para países pobres, onde a amamentação ainda era norma. Para convencer as mães a adotarem a fórmula, as campanhas de marketing apresentavam o produto como científico, moderno e até superior ao leite materno. Uma afirmação falsa, já que a amamentação oferece benefícios imunológicos e nutricionais que nenhuma fórmula consegue replicar. Além disso, a Nestlé foi acusada de práticas antiéticas, como distribuir amostras grátis de fórmula em hospitais e enviar representantes vestidos de enfermeiras para promover o produto. Em muitos casos, as mães, após receberem as amostras, deixavam de amamentar e, quando o estoque gratuito acabava, não tinham condições financeiras para comprar mais. Sem acesso à água potável, muitas diluíam a fórmula em condições insalubres, expondo seus filhos a infecções e desnutrição. Estima-se que, apenas na década de 1970, mais de 200 mil crianças tenham morrido anualmente por complicações relacionadas ao uso inadequado de fórmulas infantis. A polêmica ganhou proporções globais no início dos anos 1980, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou, por 118 votos a favor e apenas um contra, um código internacional para regulamentar a promoção de substitutos do leite materno. O documento, embora não vinculante, representou um marco na luta contra as práticas abusivas da indústria. A Nestlé, maior fabricante de fórmulas infantis do mundo, foi a principal afetada pelas restrições,
mas a empresa resistiu às críticas, argumentando que seu produto era essencial para mais que não podiam amamentar. O caso da Nestlé ilustra como o lucro pode se sobrepor à ética, mesmo quando vidas estão em jogo. Assim como a indústria do tabaco, as empresas de alimentos encontraram formas de contornar regulamentações e convencer consumidores de que seus produtos são seguros ou benéficos, mesmo quando as evidências científicas apontam o contrário. A manipulação da verdade, porém, não se restringe a corporações. Governos também recorrem a mentiras para justificar ações políticas militares, muitas vezes com consequências trágicas. Um dos exemplos mais emblemáticos é o da Guerra do Vietnã e as falsas narrativas criadas pelo governo dos Estados Unidos para justificar sua intervenção no conflito. Em 1964, o presidente Lyndon B. Johnson afirmou que o objetivo do ZEUA no Vietnã era garantir a independência de um Vietnã do Sul não comunista. No entanto, documentos secretos revelados anos depois, conhecidos como Pentagon Papers, mostraram que a verdadeira motivação era outra. Em um memorando de janeiro de 1965, o subsecretário de Defesa John McNaughton deixou claro que a guerra não se tratava de ajudar um amigo, mas sim de conter a China. Temor era que Pequim, assim como a Alemanha nazista e o Japão imperial no passado, buscasse expandir sua influência pela Ásia, ameaçando os interesses americanos. O secretário de Defesa Robert McNamara reforçou essa visão em um relatório enviado a Johnson em julho de 1965. O documento justificava os bombardeios ao Vietnã do Norte como parte de uma estratégia de longo prazo para conter o comunismo chinês. McNamara comparava a China a potências expansionistas do passado, alertando que o país tinha aspirações imperialistas semelhantes às da Alemanha de Guilherme II, do Terceiro Reich e do Japão pré-Segunda Guerra. Segundo ele, Pequim estaria orquestrando uma campanha para unir a Ásia contra os Estados Unidos, uma ameaça que exigia uma resposta militar. Essa narrativa, porém, era uma distorção da realidade. A China, na época, estava mais focada em sua própria reconstrução após décadas de guerras e revoluções do que em uma expansão militar. Ainda assim, o governo americano usou o medo do comunismo para justificar uma guerra que custaria a vida de mais de 58 mil soldados americanos e milhões de vietnamitas. Os Pentagon Papers, vazados em 1971 pelo analista Daniel Ellsberg, expuseram não apenas as mentiras oficiais, mas também a falta de uma estratégia clara para vencer o conflito. O que deveria ser uma guerra limitada se transformou em um atoleiro sem fim, revelando como a desinformação pode levar a decisões catastróficas. Nos anos finais da década de 1930, a União Soviética já se consolidava como uma potência global, mas foi em 1947, com o início da Guerra Fria, que seu poder passou a ser visto como uma ameaça direta aos interesses americanos. Os estrategistas dos Estados Unidos temiam não apenas a expansão do comunismo na Europa, mas também sua capacidade de mobilizar toda a Ásia contra o Ocidente. Para conter a influência chinesa, Washington planejava abrir 3 frentes de contenção: a Península Coreana, a região da Índia-Paquistão e o Sudeste Asiático. O problema, porém, é que esses cenários já estavam mergulhados em conflitos internos. A rivalidade entre Índia e Paquistão, por exemplo, remontava à própria criação dos dois países em 1947, quando disputas territoriais, especialmente pela região da Caxemira, geraram tensões permanentes. Em 1965, ano em que o plano de contenção ainda estava em discussão, os dois países entraram em guerra aberta, complicando qualquer estratégia americana de estabilização regional. Na Coreia do Sul, por sua vez, governos autoritários minavam a narrativa dos Estados Unidos como defensor da democracia, expondo uma contradição que enfraquecia sua posição no tabuleiro geopolítico. Estimativas do cientista político americano Gunter Lewy, publicadas em 1978, indicam que entre 1965 e 1974 o conflito no Vietnã deixou cerca de 1,35 milhão de mortos. O número, por si só, já revelava a dimensão do desastre, mas o padrão de desinformação e intervenções mal calculadas se repetiria décadas depois. Em 2002, Dick Cheney, então vice-presidente dos Estados Unidos, afirmou com convicção: não há dúvida de que Saddam Hussein agora possui armas de destruição em massa. A declaração, feita no contexto pós-11 de setembro, serviu para justificar uma nova guerra, dessa vez no Iraque. Após os atentados de 2001, os Estados Unidos lançaram uma ofensiva imediata contra a Al-Qaeda, cujos líderes,
incluindo Osama Bin Laden, se refugiavam nas montanhas do Afeganistão. Mas a resposta não parou por aí. Em pouco tempo, a administração Bush começou a articular a ideia de que o regime de Saddam Hussein não apenas apoiava grupos terroristas, mas também escondia um arsenal de armas químicas, biológicas e antinucleares. A suposta ameaça era baseada em informações de um informante iraquiano conhecido como Curvebal e em um documento que alegava a compra de material radioativo para a construção de uma bomba atômica. Apesar da falta de provas concretas, os Estados Unidos decidiram invadir o Iraque em 20 de março de 2003. A operação militar derrubou rapidamente as forças de Saddam, que foi capturado em dezembro de 2003. Em 2006, após um julgamento conturbado, o ex-ditador foi condenado à forca por crimes contra a humanidade, incluindo o massacre de 148 xiitas na aldeia de Dujail em 1982. A execução ocorreu no dia 30 de dezembro daquele ano. A guerra, no entanto, não trouxe estabilidade. Embora os Estados Unidos tenham declarado vitória em 2011, sua retirada deixou o Iraque mergulhado em caos político e violência sectária. O conflito custou a vida de mais de 50 mil militares e cerca de 110 mil civis, sem que as supostas armas de destruição em massa fossem encontradas. Mais uma vez, a combinação de informações distorcidas, interesses estratégicos mal avaliados e a crenca na superioridade militar americana resultou em uma intervenção cujas consequências se arrastam até hoje.